Mais uma vez aqui estamos, Senhor, na Tua presença e em torno da Tua palavra. Senhor, porque nós amamos a Ti, nós amamos a Tua palavra, porque o Senhor nos amou e o Senhor tem se revelado a nós, falando a nós. Um falar que nos santifica, um falar que nos torna santo, assim como Tu és santo. Nessa noite fala um pouco mais, fala aos nossos corações, Senhor, unge os nossos ouvidos, para que de fato o Senhor possa se infundir em nós, e mais do Deus Santo possa ser acrescentado a nós. Guarda essa reunião, guarde esse tempo de comunhão, aproveita a oportunidade, Senhor, e fala o que está no Teu coração, que seja de fato um falar do Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração e nos conceda a visão celestial, para vivermos segundo essa visão, um viver que agrada ao Senhor, um viver que cumpre o Teu propósito. Tem misericórdia de nós, proteja-nos nessa noite, clamamos pelo Teu sangue precioso, o Teu sangue que é purificador, que nos livra de toda acusação do maligno e nos dá ousadia, para nos achegarmos a Ti, junto ao trono da graça e recebemos misericórdia. Senhor, nós Te amamos. Amém por Tua palavra. Amém. Amém. Irmãos, mais uma série de mensagens, de mais um novo reavivamento matinal. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, que quem acertar vai ganhar um cafezinho com bolacha lá embaixo. Adivinha qual é o tema e qual que é o assunto principal dessa noite? Mais uma vez, a economia de Deus. Irmãos, não pensemos nós que só falamos isso porque não temos outro assunto. Na verdade, nós temos muitos assuntos, mas todos os assuntos falados na palavra de Deus têm como o tema central a economia de Deus. Isso tem sido um guardar para a igreja, isso tem sido um guardar para a restauração do Senhor, porque nos mantendo na linha central do plano eterno de Deus, nos mantendo sempre na economia de Deus, seremos guardados de ensinos diferentes, da apostasia que nós vemos hoje no cristianismo degradado, e isso nos manterá sempre firmes até a volta do Senhor, firmes e positivos, até a volta do Senhor, pelo fato de termos a clareza a respeito do que é a economia de Deus. E nesse tema geral, desse novo reavivamento matinal, nós vamos ver sobre viver e servir segundo a economia de Deus a respeito da igreja. Ou seja, duas palavras que nós precisamos grifar e destacar nesse primeiro tema geral é viver e servir. E eu fiquei muito impressionado porque viver e servir segundo a economia de Deus a respeito da igreja depende da visão celestial. Então, conforme a mensagem número 1 dessa noite, para os irmãos que leram essa semana o reavivamento matinal, quem ainda não retirou o seu, retire lá embaixo, ou baixe pelo Amazon, quem gosta de tecnologia, mas não percam essa série de mensagens. Essa série de mensagens tem tudo para, de fato, revolucionar o nosso viver e o nosso servir na vida da igreja. Amém. No caso, na experiência de Paulo, se olharmos Saulo antes da visão celestial, ele era um Saulo religioso e, aos olhos humanos, um maravilhoso crente, um maravilhoso religioso no mais alto padrão. Arrisco dizer que a capacidade humana de Paulo, talvez ele, se não fosse, mas ele se aproximava de um
de um superdotado, de um gênio, tamanha a capacidade humana de Paulo, e criado aos pés de Gamaliel, ele teve a capacidade de absorver tudo a respeito dos seus antepassados, do ensinamento judaico, e ele era fariseu de fariseu, ele era alguém exemplar. Mas esse alguém exemplar, ele vivia de uma determinada forma e ele servia de uma determinada forma, de uma determinada maneira. E no conceito de Paulo, ele estava certo, ele tinha convicção de que aquilo que ele estava fazendo era realmente um viver de alguém que amava a Deus, e o serviço que ele prestava era um serviço de alguém que realmente temia a Deus. Mas a palavra de Deus fala que Paulo, além dele perseguir aqueles que eram do caminho, ele respirava assassinato. E quando ele viu o apedrejamento de Estevão, ele consentiu com isso. E tanto que as vestes de Estevão foram jogadas aos seus pés, e ele presenciou aquele fato, e esse respirar assassinato fez com que ele recebesse até carta dos religiosos para, de fato, perseguir mesmo aqueles que invocavam o nome do Senhor, aqueles que eram os do caminho. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós somos aqueles do caminho. Nós somos aqueles que a misericórdia do Senhor nos alcançou, e nós fomos trazidos para a igreja, fomos trazidos à restauração do Senhor, mas assim como Paulo, esse foi o sentimento meu nessa semana, assim como Paulo um dia recebeu a visão celestial, que fala na mensagem 1, né? Viver e servir segundo a visão celestial da economia de Deus. A partir do momento que a visão celestial chegou para Paulo, e ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo perseguindo crentes na terra, ouviu uma voz falando que ele estava perseguindo alguém nos céus. Aquilo foi uma visão que capturou Paulo, e o resplandecer da luz naquela experiência de Paulo foi tão subjugador, aquela luz foi tão subjugadora, ela foi tão prevalecente, que uma vez eu ouvi uma mensagem, talvez acho que do Ron Kengas, que ele falou que pelo fato de Paulo ter sido humanamente muito capaz, acho que nenhum dos apóstolos talvez conseguiria convencer ele de que ele estava errado. Mas a luz convenceu. Então a luz, ela tem o poder de nos convencer a tal ponto que quando a visão celestial chega para nós, ela chega com uma luz tão irresistível que nós caímos de joelho e: quem és tu, Senhor? Aleluia. E o Senhor falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo. Então esse que é mencionado em Atos revolucionou a vida de Paulo, porque nessa visão celestial ele viu Cristo e ele viu a igreja. Amém. E esse ver de Paulo, esse ver Cristo e ver a igreja, ele rearranjou interiormente Paulo. Ele foi tão impactado e tão capturado por essa visão, que a partir daquele dia, ele passou a ter um novo servir e um novo tipo de viver. Então a visão celestial, que precisa se tornar cada vez mais clara para nós, e muito através de orarmos, se ainda não temos clareza a respeito do que é essa visão celestial, que Paulo falou lá em Atos 26, diante do rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O que é essa visão celestial
que fez com que tantos ao longo das eras dessem a sua vida por essa visão celestial. Então nessa noite, que assim como Paulo orou em Efésios capítulo 1, para que os olhos do nosso coração fossem iluminados, possamos insistir nessa oração, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, de forma que podemos não ter a porção de Paulo, logicamente. Paulo teve a sua porção, não temos a porção do Atmani, nem do irmão Witness Lee, mas em termos de visão, nós podemos ter a mesma visão. Amém. E ao termos e ganharmos essa visão, o nosso viver e o nosso servir também serão revolucionados. Aleluia. E isso pode trazer um benefício sem precedentes para a nossa vida da igreja e para o nosso relacionamento entre os irmãos, servindo juntos, segundo a visão celestial da economia de Deus. Amém. Que o Senhor realmente nos conquiste, nos capture, porque os irmãos percebem que por diversos esboços, os irmãos colocam que a visão, ela nos captura, ela nos conquista, ela nos revoluciona e ela nos dá, ela nos faz perseverar e nos dá ousadia para prosseguir, sempre firmes e positivos nesse caminho, de modo que tudo que nós precisamos para viver segundo essa economia está sendo derramado e dispensado para nós nesses últimos anos. Só não seremos vencedores se realmente a gente não quiser trilhar nesse caminho, porque o caminho para uma vida vencedora e uma vida da igreja, onde de fato viveremos dentro dessa realidade, está totalmente relacionado com abrirmos o nosso coração e ir diante do Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor me ilumine com relação a essa visão celestial e não me permita, com tanta palavra, com tanta abundância de mensagens que estão sendo dispensadas para nós, que às vezes a gente fica até, poxa, é muita coisa. Louvado seja o Senhor. Enquanto temos muita coisa, eu percebi até na reunião de pregação do Evangelho que nós fizemos, andando por aí, as pessoas estão carentes de algo que realmente vale a pena dar a sua vida para aquilo. De tanta confusão, não é maravilhoso saber? Esses dias conversando com um amigo meu que se converteu, a turma me chama na brincadeira da bola de chocolate, né? Eu falo, Choco, virei crente agora, sou evangélico. E conversando com ele, eu vi a alegria e a pureza com que ele estava tão feliz sobre aquela questão do aspecto da salvação. Falei, puxa, e ele vai na academia e está sempre lá, a gente perde mais tempo, tem hora ali na academia, do que fazendo os exercícios, né? Porque ele quer falar da alegria e da experiência que ele está tendo, e assim, louvado seja o Senhor. Amém. Mas os irmãos percebem que tem algo especial, reservado à restauração do Senhor, que pode dar algo muito mais para ele viver uma vida plena no Senhor e na economia de Deus. E eu fiquei pensando sobre isso esses dias, eu vi como que ele está fervoroso, firme. Eu falei, puxa vida, Senhor, dá oportunidade também de falar um pouco para que ele também desfrute de tudo isso que nós temos desfrutado. Esse é o meu sentimento nessa noite, de valorizar o que o Senhor está derramando de abundância para nós, porque o Senhor realmente, Ele tem pressa para edificar a sua igreja, nos introduzir na realidade do corpo de Cristo, preparar a sua noiva, de forma que realmente Ele possa vir buscar a sua noiva. E isso está totalmente relacionado ao quanto estamos abertos para receber o dispensar de Deus, o dispensar da sua vida e da sua natureza, que vai nos constituir, como veremos essa noite, homens, Deus,
em vida e natureza, expressão e função, mas não na deidade, para vivermos uma vida no padrão mais elevado e oferecer um serviço que verdadeiramente agrada ao Senhor. Amém. Então, no algarismo Romanos de número 1, fala isso. A única coisa que se deve ministrar na restauração do Senhor é a visão celestial da economia eterna de Deus. O assunto central da Bíblia é a economia de Deus. E a Bíblia toda trata da economia de Deus. A palavra economia nós temos incansavelmente mencionado essa palavra porque ela é o plano de Deus. A economia de Deus é o plano de Deus. E de acordo com esse plano que Deus estabeleceu, Ele também tem uma maneira de levar a cabo o seu plano para o cumprimento do seu propósito eterno. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança e pelo fato de sermos sido criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa dizer que nós fomos criados segundo a espécie de Deus. E lá em Gênesis 1, 26, fala que nós fomos criados conforme a sua imagem e semelhança e agora o que nós precisamos é simplesmente sermos vasos abertos e entrar debaixo desse dispensar divino, da trindade divina, e através dessa experiência de nos abrirmos ao Senhor para receber o dispensar do Senhor, Deus acrescenta-se mais e mais em nós, dia após dia, de modo que nós deixemos de ser bebês, homens-deus, e possamos nos tornar homens-deus maduros. Porque esses homens-deus maduros, eles se tornarão a noiva, a esposa do Cordeiro, que é compatível com ele, então ele pode se casar com uma noiva madura, e que é o mesmo que ele em vida e natureza, mas não na deidade, para viver uma vida de casado por toda a eternidade, onde Deus e o homem estão unidos em vida, mesclados em natureza, incorporados em pessoa, e como a Nova Jerusalém, um grande homem-Deus universal, expressaremos a glória de Deus no novo céu e na nova terra por toda a eternidade. Irmãos, isso é algo que explode a mente humana se entrarmos nos detalhes de tudo que é a economia de Deus. A gente, como Paulo, se entrega de fato para isso. E isso era tão crucial para Paulo, isso ardia tanto no coração de Paulo, que quando ele roga para Timóteo permanecer em Éfeso, para não ensinar, para exortar as pessoas para que não ensinassem diferentemente da economia de Deus, eu fiquei considerando o coração de Paulo, porque quando ele escreve para Timóteo, ele estava preso, e as pessoas estavam já se desviando da economia de Deus. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, exorta para eles não ensinarem diferente da economia de Deus. Isso era numa igreja como Éfeso. Em Atos fala que Paulo, na escola de Tirano, ele passou 2 anos ensinando a respeito da economia de Deus. Paulo foi para Éfeso, escreveu uma carta, talvez a mais elevada da Bíblia, como a carta aos Efésios, que é ali onde ele menciona por diversas vezes, né, Efésios 1:10, para a economia da plenitude dos tempos. Em algumas versões está, né, para a dispensação da economia dos tempos. Essa palavra dispensação é economia. Encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Aí depois, Efésios 3:2, se é que ouviste a respeito do mordomado da graça de Deus que me foi concedida para vós. 3:8, a mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas de Cristo como evangelho, e iluminar a todos, para que vejam qual é, algumas versões está a dispensação do mistério, mas aqui é a economia do mistério.
Percebe que essa palavra estava sempre no coração de Paulo. Exortou Timóteo, falou em Efésios. E no Atos 26, 19, ele diz que ele não foi desobediente à visão celestial. Então, Deus um dia, quando ele saiu da eternidade e entrou na ponte do tempo, Deus humanizou-se. Esse Deus que habitava em luz inacessível, concebido pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, ele se tornou um homem. E depois de todo o processo que ele passou, foi à cruz, morreu e ressuscitou. Em ressurreição ele torna-se o Espírito que dá vida, e aquela carne herdada de Maria, que era o aspecto que ainda não havia sido filificado, nós vamos entender melhor o que é essa filificação da carne de Jesus. Ela foi totalmente divinizada, ele introduz isso na divindade. Então, a partir daquele momento, os muitos filhos de Deus foram gerados. E esses muitos filhos de Deus que foram gerados, hoje, para todos aqui que creram no Senhor Jesus e o receberam como a sua vida, agora nós temos o Espírito que dá vida, e esse Espírito que dá vida está nos deificando. Não está nos tornando Deus no sentido de sermos Deus onipresente, onisciente, onipotente, como Deus da deidade, mas está nos tornando Deus em vida, natureza, expressão e função, mas não e nunca na deidade, porque Deus e somente Deus é digno de adoração e de toda a glória. Da nossa parte, os atributos divinos vão sendo trabalhados em nós, de maneira que nós expressamos esses atributos divinos como virtudes humanas e, consequentemente, vivemos para aquilo que é o propósito de Deus, expressando e representando Deus ainda hoje. Amém. O 2 fala assim: tornar-nos Deus em vida e natureza, mas não na deidade, foi iniciado por Deus Pai na eternidade, escolhendo-nos para sermos santos, predestinando-nos para a filiação. A santificação divina para a filiação divina é o centro da economia divina e o pensamento central da revelação no Novo Testamento. Eu acredito que, assim como alguns de vocês, para mim esse versículo de Efésios, até a gente cantava, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Tem até a musiquinha do versículo, né? Mas eu confesso que para mim, essa semana, isso foi algo totalmente novo. Porque é um versículo que muitos de nós sabemos de cor, né? Que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e sem mácula perante Ele em amor. Então houve uma escolha antes da fundação do mundo. Essa escolha é como quando a gente vai lá no mercado e a gente está escolhendo ali as frutas. Então, eu escolho uma fruta que eu quero levar para casa, então eu dou uma boa buscada ali no produto que eu quero, eu escolho, coloco ali na cestinha e levo para casa. Então, os irmãos percebem que Deus, na eternidade, Ele olhou para o Juan e vou escolher o Juan. O Juan já é um escolhido. Vou escolher ele para quê? Para ser santo. Vou escolher o Joel. Então, cada um de nós, Deus nos conheceu desde os tempos eternos. E Ele lá nos escolheu para sermos santos. Amém. Ele não somente nos escolheu, mas Ele também nos escolheu e Ele colocou uma marca em nós. Ao colocar a marca em nós, isso quer dizer que Ele pegou Hamilton, escolheu, colocou uma marca no Hamilton e já deu um destino para o Hamilton. Isso é a predestinação. Ele nos escolheu para sermos santos e nos deu um destino. Ele nos predestinou. E esse destino, essa predestinação, é o versículo 5. Predestinando-nos para a filiação, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade.
Foi do agrado de Deus nos escolher para sermos santos e dando-nos um destino certo para nós, que é nos tornar filhos de Deus. Amém. Ou seja, eu agora sou uma pessoa que no tempo, isso aconteceu na eternidade, mas aí no tempo, tem um versículo na Bíblia que é 1 Pedro 1,3, se eu não me engano, que fala da santificação do Espírito para a aspersão do sangue de Jesus. Então essa santificação e essa predestinação aconteceu na eternidade. Mas aí na ponte do tempo, considere toda a sua vida, desde o seu nascimento até o presente momento. Ali em 1 Pedro 1,3 fala que a santificação do Espírito era como um pairar sobre você durante toda a sua vida. Naquele momento o Espírito criou todas as situações para um dia você se encontrar com alguém que você nem imaginava. Essa pessoa pregou o Evangelho para você. O Espírito já estava te santificando, ou seja, ele já estava trabalhando, antes mesmo de você crer em Jesus, ele já estava trabalhando para te separar. E aí você ou veio numa reunião de pregação do Evangelho, ou você encontrou uma pessoa que pregou o Evangelho para você, ou se não, que nem o Ed Marques, ele encontrou um papelzinho na lavanderia, ele leu e ele se converteu ali mesmo. Mas o que era isso? Essas situações, ao longo de toda a nossa jornada, tudo não foi coincidência, irmãos. Foi Deus. Ele já estava nos santificando, Ele já estava nos separando, e você ouviu o Evangelho. Ao ouvir o Evangelho, você apreciou a obra de esse Cristo, que é a grande atração do universo. Ele foi apresentado para você de tal forma, e você, ao apreciar tudo que Ele fez por você, você recebeu a vida eterna. Então, naquele momento que a vida eterna entrou em você, essa vida, ela te deu a capacidade de crer, porque nem fé tínhamos. Então você creu na obra da cruz, então você foi levado à aspersão do sangue de Jesus, e você então se tornou um filho de Deus. Percebe? A santificação aconteceu na eternidade, mas no tempo, o Espírito já vem te santificando para te separar. Mas agora, quando Ele te separou e você ouviu o Evangelho, a vida eterna entrou em você, então você foi regenerado. Nesse sentido, a vida e a natureza de Deus entraram em nós. Agora, porque Deus nos escolheu para sermos santos, e nós já recebemos a vida divina, a vida eterna, agora nós temos o Santo e nós temos o Filho de Deus em nós, como o Espírito que dá vida. Então nós temos a natureza santa e nós temos a vida eterna. Agora, esse é o aspecto de que Deus nos separou de maneira posicional. Então você veio separado do Senhor te separou, agora você recebeu a vida e natureza de Deus, então agora você é separado. E esse separar, pelo fato de você agora ter a natureza santa de Deus, é um dos aspectos da santificação. Você é separado. Então isso acontece desde o momento da redenção que o Senhor aplicou a nós, no momento em que nós cremos. Então, isso foi aplicado a nós. E agora nós iniciamos um processo de santificação que teve início desde a redenção e ele vai até a glorificação. Então, essa santificação, esse processo de santificação pelo qual nós estamos passando hoje, ele é para nos filificar. Ou seja, o mesmo processo que Cristo passou e entrou em ressurreição, e toda aquela parte da sua carne, que foi herdada de Maria sem pecado, ela ainda não era algo pertencente à filiação divina.
mas por esse processo que ele passou, ela foi totalmente filificada, então de unigênito ele passou a ser o primogênito entre muitos irmãos. E por esse motivo hoje, como os muitos irmãos do nosso irmão mais velho, nós também estamos passando por um processo de santificação, que é a santificação da nossa índole. Então essa santificação visa a experimentarmos, nós já vimos em mensagens anteriores, a salvação plena de Deus. E nessa salvação plena nós temos alguns passos. Quais são esses passos? Regeneração, santificação, que são esses dois aspectos. Primeiro, o posicional, que nós somos separados, e agora a santificação da nossa índole. Aí vem a renovação, transformação, conformação e, por fim, a glorificação. Então vamos ver que para que a gente viva uma vida santa, a gente não precisa se esforçar para tentar viver uma vida, vamos abrir aspas aí, de pureza e uma vida de perfeição sem pecado. John Wesley, no estudo dele, ele chegou até certo ponto ao entendimento do que era santificação. Mas a luz da restauração do Senhor vem se expandindo cada vez mais. Então nós percebemos que ser santo não é apenas viver uma vida de perfeição sem pecado ou uma vida de pureza, mas é termos em nós aquele que é o santo. Então Deus, Ele é distinto de tudo que é comum e somente Ele é santo. E nós temos o santo dentro de nós. Então, porque o santo está dentro de nós, nós podemos viver uma vida santa. Porque a natureza santa de Deus está sendo trabalhada em nós, logicamente, se nós nos abrirmos para o trabalhar do Senhor, a sua natureza santa vai sendo trabalhada em nós. E essa experiência de ter a natureza santa trabalhada em nós, ela é um processo. E o processo para atingir o objetivo é a filificação. Então a santificação é a filificação, ou seja, é nos tornar filhos maduros, ou seja, homens Deus que têm a vida e a natureza de Deus para vivermos e servirmos segundo a visão celestial da economia de Deus. Isso fala em Hebreus 2:10, ele fala assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem são todas as coisas, ao conduzir muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Olha que maravilhoso esse versículo, desfrutei muito dele essa semana. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Aleluia! Quem é o que santifica? Hoje em nós é o Espírito como o Filho. Esse Espírito veio a nós como o Filho. Então Ele está nos santificando. E tanto nós como o Filho, viemos de quem? Viemos de um só. E estamos experimentando hoje esse processo de sermos conduzidos à glória. E esse sermos conduzidos à glória é o resultado de nós experimentarmos essa santificação da nossa índole. Ou seja, aquilo que nós somos em essência. Esse processo, como nós vamos ver agora, ele tem os seus passos. E se experimentarmos e desfrutarmos desses passos, viveremos uma vida que é o tema da mensagem de hoje, né? Viveremos e servimos dessa forma. No 3 fala assim: a santificação divina é a linha sustentadora na execução da economia divina para nos filificar divinamente, tornando-nos filhos de Deus, a fim de nos tornarmos Deus
em sua vida e natureza, mas não na sua deidade, para sermos a expressão de Deus. Olha lá. Portanto, a santificação de Deus é a filificação divina. Eu vou ler o 4 também que fala. Dizemos que a santificação é a linha sustentadora, porque cada passo da obra de Deus conosco é para nos tornar santos. A execução da economia eterna de Deus se dá pela santificação do Espírito. Nós temos alguns versículos, né? 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios 5:26. Para santificá-la, purificando pelo lavar de água na palavra. Então, quando fala que a santificação é a linha sustentadora na execução da economia de Deus, é porque em todos os passos da salvação orgânica de Deus, nós experimentamos a santificação. Então, essa santificação, como nós já vimos, ela começou lá na redenção. É uma redenção santificadora, que nos capacitou a crer em Jesus e, a partir de então, fomos regenerados. Então, essa regeneração é uma regeneração santificadora. A vida eterna entrou em você, a vida e a natureza de Deus entrou no nosso espírito, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, por conta da queda, o nosso espírito estava mortificado, a nossa alma arruinada, mas quando Ele nos deu vida, então o nosso espírito foi vivificado. Então esse vivificar do espírito é Deus nascendo em nós, isso é a regeneração, e essa regeneração é uma regeneração santificadora. Então é como a turma aqui que gosta de pescar, os pescadores de plantão. Essa santificação como linha sustentadora na execução da economia divina é como uma linha com anzol. Você jogou, Deus jogou essa linha de anzol no oceano da humanidade e Ele te fisgou. E quando Ele te fisgou, agora essa linha sustentadora na execução da economia divina, ela vai iniciar esse processo no nosso interior para a filificação divina. Então, ela é a linha que sustenta esse processo pelo qual estamos passando de nos tornarmos Deus em vida e natureza. Então, começa pela regeneração santificadora. Deus nasceu em nós. E isso é o fato de, sem Deus, éramos a velha criação, mas Deus entrou em nós, porque fomos fisgados, e agora nós somos a nova criação, nascemos de Deus, e podemos agora vivermos em Deus, com Deus e para Deus, e isso é maravilhoso. Mas não para por aí. Depois da regeneração, além da santificação, como nós já falamos, do processo de santificação, nos separou e agora estamos santificando, nós temos a renovação santificadora. A renovação santificadora é o processo pelo qual o elemento do nosso velho homem, o elemento do nosso homem natural vai sendo eliminado e o Senhor vem então trabalhando a renovação da nossa mente para que nós tenhamos essa novidade de vida, esse frescor de vida, para não vivermos uma vida mais de acordo e conforme aquilo que somos em nosso homem natural e em nosso velho homem. E o resultado dessa renovação santificadora, pelo fato de sermos renovados dia após dia, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior é renovado dia após dia. Como o processo de renovar ele vai acontecendo, aí inicia-se o processo de transformação, ou seja, essa transformação é uma transformação santificadora, porque a partir de agora
o elemento de Cristo vai sendo trabalhado em cada um de nós, então Deus infunde o seu elemento divino, de forma que fomos renovados e agora Cristo vai sendo formado em nós, e isso nos introduz no estágio da conformação santificadora. Estamos tomando a forma de Cristo. E o último processo dessa santificação é a santificação conformadora, que é quando, após toda a nossa alma, mente, vontade e emoção, estiver totalmente saturada de Cristo, num abrir e fechar de olhos, teremos a transfiguração do nosso corpo, que é a nossa glorificação. E isso é uma glorificação santificadora. E isso nos tornará a cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Então percebe a importância de entendermos que a santificação é a linha sustentadora na execução da economia de Deus, porque, como nós vimos na última mensagem da semana passada, nós estamos nos tornando a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é uma cidade santa. Então nós estamos no processo de santificação para nos tornarmos santos, assim como a Nova Jerusalém é santa. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, não é? Tá tudo tão maravilhoso quando eu vejo essas coisas no ministério, que tem que ser muito coração duro para não aceitar que o ministério abre a Bíblia para nós de maneira maravilhosa. O item 3 fala: assim, a santificação divina da índole é realizada por Cristo como Espírito que dá vida, santifica e fala. Puxa, eu gostei desses versículos essa semana, né? Efésios 5. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água na palavra, a fim de apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Então, Cristo se entregou e um dia Ele vai apresentar a igreja a si mesmo gloriosa. Só que desse entregar até apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, tem esse versículo que é para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água na palavra. E eu fiquei tocado porque esse lavar da água na palavra, essa palavra que está mencionada aqui em Efésios 5, 26, no grego é o rema. É aquela palavra, porque tem duas palavras no grego para significar palavra. Então nós temos o logos e o rema. O logos é aquela palavra constante, aquela palavra. Ou seja, você está sempre ali se constituindo da palavra, o Senhor está sempre falando, você está sempre desfrutando e a palavra está sendo depositada. Mas o rema é aquele falar instantâneo, aquele falar do momento. Deus fala algo específico para você e você naquele momento tem realmente ciência de que Deus falou com você. Então esse falar direto de Deus com nós é que nos lava. E essa palavra, lavar de água na palavra, é o que fala lá em Êxodo capítulo 38, sobre a bacia depois do altar, que é pela bacia de água na palavra. Então é um banho de palavra que nós precisamos tomar mesmo para sermos santificados. E no esboço, ele fala que Cristo, como Espírito que dá vida, ele santifica a igreja, purificando-a pelo lavar da água na palavra. E ele no B, a palavra grega para lavar em Efésios 5, 26, significa literalmente bacia. No Antigo Testamento, os sacerdotes usavam a bacia para se lavarem da contaminação terrena. Isso está em Êxodo 30, 18 e 21. Eu falei 38, eu falei errado. Diariamente, manhã e noite, precisamos ir à Bíblia e ser lavados pela bacia de água na palavra. A palavra nos lava e nós precisamos dessa palavra rema na nossa experiência.
E o irmão menciona na mensagem Marcos 14:72. Pedro experimentou isso de uma forma muito, muito forte, a forma como ele experimentou. O Senhor falou para ele, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você vai me cantar, vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. O Senhor falou para ele. E quando ele estava do lado da criada que falou, você é um deles. Você é um deles. Não, eu não sou um deles. Por 3 vezes ele ouviu que ele era deles. Mas quando o galo cantou, puxa, Pedro caiu em lágrimas. Chorou amargamente. Por quê? Porque ele lembrou daquele falar que o Senhor falou para ele. Você vai me negar. Então quando ele lembrou, isso foi um rema. Ele lembrou dessa palavra, desse falar instantâneo do Senhor para ele. E isso expôs Pedro. E é muito significativo porque a bacia de Êxodo, ela era feita dos bronzes, dos espelhos de bronzes que as mulheres que ficavam na porta da tenda usavam. Então essa bacia que foi feita ali no altar, ela também refletia. E esse refletir é uma forma de que toda vez que nós vamos até a palavra não só nos lava, mas ao nos lavar, ela nos expõe. Então ela mostra a nossa condição, ela mostra onde estamos e ela mostra que realmente nós precisamos de perdão de pecados. De repente ela mostra que eu não estou falando de forma adequada com a minha esposa, ela mostra que eu não estou falando de forma adequada com os meus filhos, mas tudo depende do quão em contato nós estamos com a palavra. Porque no momento em que nós menos imaginamos, a palavra vem e é falada, e aquilo te lava, mas também te expõe. É o que ele fala aqui no E. Quando temos o rema, algo a nós é revelado pessoal e diretamente. Também somos expostos e com isso a palavra do Senhor mostra que precisamos mostra o que precisamos tratar e do que precisamos ser lavados. A bacia de bronze era um espelho que refletia e expunha. E aí o irmão faz uma pergunta no esboço. O mais importante para cada um de nós é: Deus está falando sua palavra para mim hoje? Se não está, não é bom sinal, é sinal que a gente não está indo para a palavra. Mas o Senhor sempre tem tido misericórdia de nós. Possamos ir à palavra para realmente afirmar com convicção: Deus está falando sua palavra para mim hoje? Amém, Ele está. E essa palavra vai mostrar o que somos, porque nós vamos ver o nosso reflexo. Você vai falar, puxa, meu Deus, eu sou isso. E o Senhor vai mostrar, você é isso, mas agora você precisa tratar com isso, isso e aquilo. Você não falou legal com aquele irmão, você não falou legal com sua esposa, vai tratar. Isso, irmãos, é o santificar, esse processo de santificação que nós vamos experimentando em todos os ambientes, seja no trabalho, seja com os irmãos, seja na escola, na universidade, seja em casa. Sempre o Senhor vai agir dessa forma. Tudo depende se nós realmente estamos na palavra e estamos sensíveis ao rema do Senhor na nossa experiência. Esse versículo, de Samuel. Samuel servia ao Senhor perante Eli. 1 Samuel 3:1. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amós 3:7 fala: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Até eu pedi o hino 5:4, que o irmão mencionou, e na mensagem ele fala, o verdadeiro crescimento de vida depende de recebermos a palavra diretamente de Deus.
somente seu falar tem valor espiritual verdadeiro. Puxa, eu fiquei muito impressionado com isso. Eu até pedi para o Douglas trazer para mim um livro, uma publicação nova dos irmãos, que eu tenho sentido uma carência na minha experiência espiritual. Nesse livro os irmãos contam a experiência ao longo da história de vários irmãos que eles desfrutaram o orar e ler a palavra e desenvolveram um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. E eu fiquei me questionando, eu falei, Senhor, será que um dia eu vou conseguir chegar numa experiência plena dessa, de desenvolver mais e mais esse ler com oração para ter mais intimidade com o Senhor? Porque quanto mais intimidade, quanto mais tempo passarmos na presença do Senhor, que isso vai nos guardar e vai nos proteger das tentações e das armadilhas do nosso maligno. E esse passar tempo na presença do Senhor, ele vai me dar clareza de quando é a voz do Senhor e quando não é. Porque olha a experiência do jovem Samuel. Ele foi chamado, Samuel, ele correu até Eli, me chamou? Ele falou, não te chamei, vai deitar. Ele foi por 3 vezes, na terceira ele falou para ele. Ele entendeu, naquela hora o sacerdócio estava velho, então ele já não estava de acordo com o padrão que deveria estar, mas ele entendeu, e de maneira muito adequada ele falou para Samuel, vai deitar, quando você ouvir a voz você fala, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, quando Samuel voltou, quando ele ouviu o chamado do Senhor novamente, ele respondeu, e desde então, Samuel viveu sempre de acordo com o falar de Deus. Então, a história de Samuel, como um sacerdote que serviu no templo durante toda a sua juventude, e ele foi fiel até o fim, Samuel era alguém que passava tempo na presença do Senhor. Então, quanto mais tempo eu passar na presença do Senhor, mais clareza eu vou ter do falar do Senhor. Muitas vezes o Senhor está falando conosco, mas por conta do barulho desse mundo de caos e do envolvimento que nós vamos tendo com as coisas desse mundo, nós não discernimos quando é o falar de Deus. Consequentemente, nós perdemos a oportunidade de sermos mais santificados, e isso também não faz com que o elemento santo seja trabalhado em nós, e perdemos mais um dia. Mas possa o Senhor despertar em nós, de como nós cantamos esse hino, Antes de o dia raiar, eu vou à presença do meu Deus e passar tempo na presença do Senhor, para conhecer a voz do Senhor. E todas as manhãs ouvir Ele me despertando para ter comunhão com Ele e ter experiências reais de ser lavados pela palavra, ser tratados pelo lavar d'água na palavra, e isso vai me introduzir nesse viver e servir de acordo com a economia de Deus. Em Cântico dos Cânticos, tem uma outra passagem que fala, que em Cântico 8, 13 e 14 diz: Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir tua voz. Faz-me, pois, também ouvi-la. Olha que doce, a buscadora. Senhor, faz-me também ouvir a sua voz. Percebe que é um relacionamento de intimidade. A buscadora, ali em Cântico dos Cânticos, ela anelava ou ouvir a voz do Senhor. E depois de ouvir a voz do Senhor, tem outro versículo que fala, o próximo: vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Então, Efésios 5, 25 a 27, e esse trecho da palavra é muito significativo porque relaciona
que de uma eternidade a outra existe a ponte do tempo, que é o período em que nós estamos passando por esse processo. Para quê? Para que também brote esse anelo em nós, de termos sempre o falar do Senhor. Quando nós temos o falar do Senhor, o seu falar acompanha a sua presença. Ter o falar do Senhor é ter a presença do Senhor. E o fato de você ter isso, você vai nós vamos desenvolver um anelo pela manifestação do Senhor todos os dias da nossa vida, e será restaurado em nós essa expectativa de querer a volta do Senhor. Como fala aquele hino, né, o 11:5-9, venho, ó meu amado, sobre os montes, quero tua face contemplar. Puxa, todos nós estamos esperando a vinda do Senhor, mas a volta do Senhor está relacionada com essa experiência de nós termos o falar do Senhor, a presença do Senhor. Isso nos lava, nos santifica, lida com tudo aquilo que precisa ser lidado na nossa vida natural, e isso nos faz viver uma vida cheios de expectativa pela volta do Senhor. Amém. Puxa, a gente pode cantar esse hino depois, o 11:5-9, né? Maravilhoso, muito, muito maravilhoso. Vamos para o último aqui. Só ler o H, ó. De maneira muito prática, a presença do Senhor é uma com o seu falar. Sempre que Ele fala, percebemos a sua presença em nós. O falar de Cristo é a própria presença do Espírito que dá a vida. Então nós vimos os algarismos romanos aqui. E agora nós vamos ver a experiência de Paulo. Isso aqui eu só vou ler, tá, irmãos? Que para comentar são bastante pontos. Os irmãos completem a mensagem. Que em Atos 26:18, depois de ali ele ter recebido a visão celestial, até então nós vimos a maneira em como nós podemos viver segundo a visão celestial da economia de Deus. Vamos ver agora o comissionamento de Paulo, que em princípio é o nosso comissionamento também. Atos 26:18 revela o conteúdo da nossa comissão divina de servir segundo a visão celestial da economia de Deus. Precisamos orar para que o Senhor torne esse conteúdo a nossa experiência e realidade, para podermos introduzir outros nesta experiência e realidade. Então, irmãos, essas mensagens, elas são totalmente para nossa experiência. Nós precisamos, a partir de hoje, iniciando esse estudo, nos apegar às próximas mensagens e, ao estudarmos elas, tentar aplicar tudo isso na nossa experiência, porque não é nada doutrinário, é algo que realmente pode, como revolucionou a vida de Paulo, eu não tenho dúvidas que pode também revolucionar o nosso viver e o nosso servir. Então, qual é a comissão dele? Para lhes abrir os olhos. Temos de orar continuamente por um espírito de sabedoria e revelação, para entender e ver mais e mais de Cristo, do corpo de Cristo e do dispensar divino para a economia divina. Não podemos avançar sem um novo conhecimento do Senhor e uma nova visão dele. No começo da mensagem, na introdução, o irmão falou da necessidade de uma visão fresca, de uma visão renovada da economia de Deus. Então, que peçamos o Senhor. Às vezes a nossa velharia entra em ação, mas de novo, já conheço esse assunto, não, seja uma visão nova e fresca dele, para que nós também, como Paulo, possamos abrir os olhos daqueles que estão cegados pelo Deus desse século. Nossa comissão é iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério. Então, primeiro, abrir os olhos. O B, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz. Luz é a presença de Deus. Precisamos ser pessoas cheias de luz. O desfrute de Cristo, como a nossa porção dada por Deus, é na luz. Precisamos ser luminárias no mundo.
sustentando a palavra da vida. Precisamos propagar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para fazê-los voltar-se da autoridade de Satanás para Deus. O ponto mais elevado da nossa experiência espiritual é ter um céu claro com um trono acima dele. Ter o trono acima de um céu claro é dar ao Senhor a preeminência em nós e a posição mais alta e proeminente em nossa vida. Se tivermos sob um céu claro com um trono acima, isso está baseado em Ezequiel, irmãos, 1, 22 e 26, teremos autoridade genuína para levar outros a estar sob a autoridade de Deus. Nosso amor absoluto pelo Senhor nos qualifica, aperfeiçoa e capacita a falarmos pelo Senhor com sua autoridade. Aqui o irmão mostrou um aspecto que é muito válido. O que acontece hoje na sociedade de modo geral e até mesmo grande índice de divórcios entre crentes é porque acabamos nos sujeitando às trevas, à autoridade das trevas. Mas quando verdadeiramente nós estamos na luz, debaixo dessa autoridade divina, tudo que é de ruim é extirpado. Nós somos libertados da autoridade das trevas, da autoridade de Satanás, e Deus então, como luz, vem, resplandece e mostra a nossa condição e pode restaurar qualquer casamento, qualquer relação de pai e filho, porque o inimigo ele vem com trevas para querer nos sujeitar debaixo da autoridade de Satanás e causar caos nas nossas vidas. Mas louvado seja o Senhor, porque nós agora, estando com um céu claro e com esse trono acima de nós, a autoridade é nossa para expulsar Satanás das nossas vidas. Então você diga, sai da minha vida e o meu casamento é para Cristo e a igreja, meus filhos é para Cristo e a igreja, ele tem que sair. Porque a autoridade maior do universo está em nós. Tudo vai depender do céu claro e do trono acima de nós para exercermos essa autoridade. E ao falarmos do Senhor para as pessoas com essa realidade, as pessoas se converterão das trevas para a luz e para o reino do Filho do amor do Pai. Isso é maravilhoso. E aí lá, e por último, a fim de que recebam perdão de pecados, precisamos ir ao Senhor para receber um perdão completo de todos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Davi implorou a Deus que apagasse sua transgressão, o lavasse completamente da sua iniquidade e o purificasse do seu pecado. Isso não é maravilhoso, irmãos? O pecado de Davi poderia ter feito ele jogar a toalha, mas do seu pecado e do seu arrependimento surgiu Salomão, aquele que edificou o templo. Então, o nosso arrepender e o perdão que o Senhor concede a nós pode nos introduzir de volta para a edificação da igreja como o corpo de Cristo, a casa de Deus. Assim como Davi, precisamos permanecer na presença de Deus para ter um arrependimento e confissão profundos e genuínos, a fim de recebermos um perdão pleno de Deus. Se confessarmos os nossos pecados para receber o perdão de Deus, teremos a alegria da salvação de Deus e seremos sustentados com um espírito voluntário. Então, poderemos ensinar aos transgressores os seus caminhos e os pecadores se voltarão para ele. Puxa, que doce, que experiência, irmãos. O último, a fim de que recebam herança entre os que foram santificados pela fé em mim. Está vendo, irmão? Todos esses pontos, do A ao E, é o comissionamento de Paulo e é o nosso comissionamento. Essa herança é o próprio Deus triuno com tudo que ele tem, tudo que ele fez, tudo que ele irá fazer para o seu povo redimido.
O Deus triuno é corporificado no Cristo todo inclusivo, que é a porção dada aos santos como herança. Desfrutamos o Cristo pneumático como a garantia da nossa herança entre os que, isto é, entre os que estão na vida da igreja. Precisamos levar as pessoas ao desfrute do Cristo todo inclusivo na vida da igreja, para que elas desfrutem de Cristo como nós e sejam santificadas na índole com a natureza santa de Deus ao exercitarem o Espírito. O último algarismo. Sermos santificados para a filiação divina, por fim, consuma-se na Nova Jerusalém como a cidade santa e a totalidade da filiação divina. Essa é a consumação final de Deus tornar-se homem na carne, para que o homem se torne Deus no Espírito, para ganhar um grande homem-Deus coletivo, para a expressão coletiva, a glória do Deus triuno. Essa mensagem nos levou de uma eternidade a outra e nos mostrou que, no processo, pelo falar santificador de Deus, nós nos tornaremos a Nova Jerusalém, a cidade santa, esse grande homem-Deus coletivo que manifestará a glória de Deus por toda a eternidade. Que o Senhor continue falando através dos irmãos para que haja mais santificação. Amém.